E aí nós temos comunhão com Deus, porque os nossos erros, nossos pecados são lançados sobre Cristo. E a justificação de Cristo é atribuída a nós. Então somos justificados, a partir dessa justificação estamos em paz com Deus, em comunhão com Deus, e somos regenerados, somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Então, o plano da salvação tem esses aspectos: o autor em Deus, o plano perfeito, a queda, o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a nossa reintegração a Deus, a nossa reconciliação com Deus. Então nós vamos ver, por exemplo, no próximo vídeo que eu vou colocar, o papel da Trindade, divina dentro do plano da salvação, como cada pessoa da Trindade interage intensamente para a realização do plano da salvação, para que nós estejamos hoje em comunhão com Deus, sentindo a presença de Deus, sentindo perdão, podendo ser perdoados de qualquer pecado, né, e podendo ter esperança de glorificação, porque Cristo viveu, né, encarnou, viveu, morreu, mas ressuscitou. Inclusive, quando Paulo fala que ele é a primícia daqueles que dormem, é um termo técnico para dizer que, dentre aqueles que morreram, Cristo foi o primeiro que ressuscitou para viver eternamente. Então, essa é a explicação dessa lógica. Cristo é a primícia dos mortos, é a primícia daqueles que dormem. Porque Cristo foi o primeiro que morreu, mas ressuscitou para viver eternamente. Dentre as histórias sagradas tem muitos que ressuscitaram, mas ressuscitaram para morrer de novo. Cristo ressuscitou para viver eternamente. Dessa mesma ressurreição nós vamos participar. E tudo isso por quê? Por causa da concretização do grande plano da salvação. Então, falando agora sobre a participação ativa da Trindade Divina dentro do plano da salvação, nós temos aqui dois textos que fazem referência. Temos, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro texto também que elucida o tema é a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justificação que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esses dois textos, eles trazem esse aspecto de interação. Então a Trindade Divina interagiu, a Trindade Divina trabalhou intensamente para a realização, o cumprimento do plano da salvação. Então nós temos que o apóstolo Paulo, ele traz essas diferentes atuações. Por exemplo, o Deus Pai. Dentro da Trindade temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E vamos ver na matéria de teologia que não existe diferença, não existe superioridade entre um em relação ao outro, mas são três pessoas partilhando da mesma essência. Três pessoas que perfazem um Deus. Então não são três deuses, são um Deus e três pessoas, e a mesma essência. Agora, cada um, como pessoa, interage de uma forma no plano da salvação. Então nós temos, por exemplo, falando acerca de Deus Pai. O Deus Pai é falado acerca da presciência dele. E o arminianismo, ele fala acerca da presciência de Deus. Ele diz que Deus tinha presciência acerca da situação da humanidade. Deus tinha pré-conhecimento. Deus tinha conhecimento antecipado. Porque
Nenhum aspecto do tempo é vedado a Deus. Deus, ele, a partir da sua eternidade, participa de passado, futuro e presente interativamente, simultaneamente. Então tudo está claro e patente diante de Deus. Por isso que Deus é presciente em relação aos fatos e às situações da humanidade. Agora, define-se presciência tomando-se cuidado com não entrar pela predeterminação. Então existe predestinação e existe presciência, mas não predeterminação. A presciência não diz, por exemplo, que Deus determinou que o homem caísse em pecado. A presciência diz que Deus sabia. Deus sabia que o homem viria a cair em pecado. Por quê? O homem tem opções de escolha. Deus deu ao homem opção. Deus deu ao homem livre-arbítrio de fazer escolha entre certo e errado, fazer escolha entre obediência e desobediência. Então, a partir dessa escolha que Deus fez, houve liberdade. Deus deu liberdade ao homem para escolha. Se for diferente disso, não há livre-arbítrio e não há liberdade. E Deus se torna responsável pelos pecados, Deus se torna responsável pela condenação. Por isso que reafirmamos sempre, a presciência não significa predeterminação. Deus era presciente acerca da escolha que o homem iria fazer, mas Deus não a predeterminou. Deus deu ao homem liberdade, e essa liberdade pressupõe escolha entre certo e errado. A partir dessa liberdade concedida, e Deus sendo presciente da situação do homem, que o homem, a partir da sua liberdade, faria uma má escolha, faria escolha pelo pecado, pelo erro, a partir da sua presciência, Deus desenvolve o plano da salvação. Então Deus, dentro do plano da sua presciência, entrega ao homem um plano de liberdade, entrega ao homem possibilidade de escolhas, e sabendo Deus que o homem fará uma escolha errada em algum momento, que aliás é interessante nós nos atentarmos a isso em Gênesis, a partir por mais que a sua narrativa pareça sugerir que o homem com pouco tempo de criação fez uma má escolha, isso de modo algum é definido. De modo algum em Gênesis não define datas. Então Adão pode ter vivido, optou pela desobediência, optou por quebrar esse relacionamento perfeito com Deus. Então, a partir do momento que o homem decai da sua situação de perfeição e de comunhão com Deus, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano. Já tinha um plano presciente, um plano dentro do plano da sua presciência. E a sua presciência, como Paulo fala aqui, nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Então, quando Deus, dentro da sua presciência, dentro da sua sabedoria, sabendo que o homem em algum momento iria cair, sabendo que o homem em algum momento iria necessitar do plano do resgate, o Senhor já tinha um plano. O Senhor já tinha um meio, uma forma, um escape para essa situação de queda, essa situação de separação do homem em relação à sua comunhão, em relação à sua presença. Então, esse é o papel de Deus. Esse é o aspecto da pessoa do Pai, dentro do plano da salvação. Ele tinha um plano já. Ele tinha um plano pré-determinado. E aí onde Paulo ele incentiva os cristãos a dar graças a Deus pela eleição. E onde o plano da eleição aborda a predestinação. Deus predestinou. Deus predestinou. Quem? Predestinou aqueles que creem à salvação. Então o Senhor, já a partir da sua presciência, sabendo da possibilidade de queda, tem um plano. Tem um plano para a salvação. O plano irá se cumprir, irá se desenvolver no momento certo. E a partir do desenvolvimento desse plano, haverá possibilidade de salvação. Deus criará meios para a salvação. E aí, a partir desse meio de salvação, chamado Cristo Jesus, cria-se oportunidade para a reconciliação. Qual é a medida, Qual é a condição, a condicional para o plano da salvação, para a participação? Crer. Então, quem Deus predestinou para a salvação? Aqueles que creem. Crer está dentro do grupo dos predestinados à salvação. Não crer está dentro do grupo dos predestinados à condenação. A partir dessa condicional. Crer ou não crer. Então,
Essa situação da Trindade aborda primeiro a pessoa do Pai, né, no sentido de ter um plano, ser presciente em relação a essa situação, essa possibilidade, e ter um plano como remédio a ela, como remédio a este problema, remédio a essa situação. Qual é a situação do Espírito, por exemplo, que Paulo está manifestando aqui? Então, Deus elegeu, Deus predestinou aqueles que creem a salvação, desde o princípio, a partir da sua presciência. Ele diz, em santificação do Espírito e fé da verdade. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Quando Paulo traz a pessoa do Espírito dentro dessa atuação, é interessante nós vermos que o Espírito Santo de Deus, por mais que algumas pessoas não busquem de uma forma mais cuidadosa, não busquem de uma forma mais precisa o papel e a singularidade da sua atuação e acabam por manifestar um ponto de vista errôneo, herético, um ponto de vista incorreto em relação à palavra de Deus, e temos aí que um grande grupo tem manifestado esse ponto de vista, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que chamam o Espírito Santo como força ativa, que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, não faz parte da Trindade, porque eles desacreditam da revelação divina da Trindade. Nós temos a partir disso uma lacuna. O que nós entendemos dessa manifestação de ponto de vista é uma manifestação errônea, uma manifestação de um grupo que infelizmente falhou em perceber a revelação divina acerca do Espírito Santo. Uma força ativa não é pessoal. Uma força ativa não faz escolhas. Uma força ativa não tem sentimentos. E essas situações são encontradas no Espírito Santo. Ele é pessoal. Ele tem sentimentos. O Espírito Santo se entristece, por exemplo. O Espírito Santo se alegra. E o Espírito Santo faz escolhas. Ele faz escolhas. Por exemplo, na igreja de Antioquia, foi o Espírito Santo quem disse: apartai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma força ativa não faz escolhas. Uma força ativa seria que, como uma energia de uma bateria, como a eletricidade que alimenta esses aparelhos. Ela não faz escolha, não tem opções. Ela é simplesmente colocada nesse aparelho para dar o funcionamento a ela, mas a escolha é minha, não é dela. O Espírito Santo, chamar o Espírito Santo de força ativa é uma blasfêmia. E a palavra de Deus diz que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não terão perdão nem nesta vida, nem no mundo vindouro. E isso nós falamos a partir daquilo que a própria palavra de Deus revela. E a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo manifestou essa verdade, ele estava falando acerca de pessoas que conheciam, pessoas que sabiam. E ele os estava alertando. Toda a blasfêmia que for dita contra o Filho do Homem, que é, aliás, nós vamos ver também em Cristologia, porque o Senhor Jesus Cristo se manifesta como Filho do Homem, o que diz esse termo técnico, ele fala, aquilo que se disser contra o Filho do Homem, ou seja, o ministério terreno de Cristo, pode ser perdoado. Pode ser perdoado. Agora, aquilo que se manifesta contra o Espírito de Deus, contra a sua obra, não será perdoado. E essa verdade é afirmada em relação a pessoas que conhecem o que estão falando. Por isso que muitas pessoas que manifestam um certo medo, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? Este medo já é um bom sintoma. Já é um sintoma de que você não pretende blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque você teme, você tem medo. As pessoas que blasfemam contra a obra evidente do Espírito Santo são pessoas que se tornaram irreverentes, se tornaram blasfemas, elas se tornaram desrespeitosas em relação à obra de Deus, à obra patente de Deus, aquilo que não resta dúvidas, que é isso que Cristo estava criticando os fariseus, as obras de cura, as obras de libertação de demônios, as obras de ressurreição de mortos, eram coisas evidentes, eram sinais evidentes do seu ministério, do messianismo de seu ministério, e eram realizadas pelo Espírito Santo. E eles estavam atribuindo aquilo a Beelzebul, dizendo que aquelas obras eram realizadas por poder do demônio. E é onde Cristo os alertou. Se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. E é onde nós transferimos
esta lógica para estas pessoas. Então nós amamos os testemunhos de Jeová, nós queremos que eles sejam salvos, e por isso nós chamamos a atenção. Tome muito cuidado ao tentar classificar o Espírito Santo como força ativa. Você está diminuindo a sua posição. Você está diminuindo a sua importância. O Espírito Santo não é nada menos do que Deus. Deus, como a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 não é no sentido de ser inferior aos outros dois, mas simplesmente no sentido de organização, por causa da nossa limitação. Nós gostaríamos de ter um outro termo, mas o termo que temos a partir da nossa limitação humana é isso. Primeira, segunda, terceira. Pai, Filho e Espírito Santo. Coeternos, coiguais, com o mesmo poder. Né? Pessoas distintas, mas uma mesma essência, que perfazem o mesmo Deus. Então o Espírito Santo de Deus, como a terceira pessoa da Trindade, não é nada menos do que Deus. Ele é Deus. E nessa atuação de Deus está presente desde antes da criação, porque é coeterno. Então, por exemplo, no Gênesis encontramos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando o mundo ainda era caótico, né? Ainda não havia tido a interferência criadora por parte da Trindade, por parte de Deus. Mas o Espírito já estava participando, já estava moldando, já estava interagindo com este mundo. E dentro da revelação divina, nós temos, por exemplo, que todos os grandes personagens bíblicos que se levantaram, temos aí Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Neemias, Esdras, né, Sansão e outros personagens que se levantaram para fazer a obra de Deus. Eles jamais poderiam ter sido levantados, e aí sem contar os profetas, né? Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Ageu, Malaquias, todos os personagens bíblicos que se levantaram para realizar uma obra para Deus, uma obra que viria a cumprir com o plano, o cronograma de Deus, que encontraria sua plenitude em Cristo, eles se levantaram movidos pelo poder do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo sobre estes homens, nada seria feito, nada seria realizado, nada poderia ter sido feito em relação à obra de Deus, em relação aos planos de Deus. Nenhum homem, por seu próprio espírito, por seu próprio poder e capacidade, poderia realizar nenhuma dessas obras, se não fossem inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus era essa unção individual sobre cada um desses personagens. E o Espírito Santo de Deus, na revelação de Cristo, por exemplo, na situação do batismo nas águas, quando Cristo se batiza não porque estivesse cumprindo com um memorial de purificação do pecado, porque ele não tinha, mas como ele mesmo declara para João Batista, para que se cumpra toda a justiça, né? Ou seja, para que se cumpra, vamos dizer, o protocolo, esse protocolo que é importante que temos que cumprir, foi e se batizou. Saindo das águas, qual é a manifestação que nos aparece? O Pai bradando dos céus: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Do céu descendo o Espírito Santo de Deus em forma corpórea como pomba. Ou seja, uma teofania manifesta, revelada, né? Uma teofania exemplificada nessas figuras. A voz, né, no plano audível, o Espírito Santo no plano visível. Então a pomba, né, se manifestando com esta imagem, que vai trazer determinadas significações para aquele que a contemplaram. Então o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E o Senhor Jesus Cristo que saía das águas, um aspecto físico, humano, palpável. Então esses 3 personagens que estão inseridos nesse quadro nos trazem o quadro, nos exemplificam para nós a Trindade. O Pai, o Espírito e o Filho estão presentes nessa situação. E o Espírito Santo desce sobre Cristo e o capacita para o seu ministério. O Espírito Santo, depois disso, conduz Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo está com Cristo, por exemplo, no momento da ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo é ressurreto a partir do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito de Deus.
O Senhor Jesus Cristo, quando está sendo assunto aos céus, ele fala: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. No Pentecostes estão reunidos ali 120 pessoas no cenáculo e o Espírito Santo desce sobre todos. Eles passam a falar em muitas línguas, né? Línguas inteligíveis para os humanos. Mas isso é uma manifestação, uma evidência do falar em línguas estranhas. Em outro momento, Paulo vai declarar, por exemplo, que fala-se, por exemplo, também em língua dos anjos. Então nós vamos estudar mais especificamente sobre glossolalia em outro momento. Mas todas essas são manifestações do Espírito Santo. Pedro diz em um outro determinado lugar que para que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele está presente desde sempre, porque ele é eterno. Ele está presente na unção individual sobre cada personagem e na plenitude dos tempos, a partir da promessa de Cristo, ele está presente na igreja, num contexto geral, na igreja. E nessa presença da igreja, o Espírito Santo ficará com a igreja até o momento em que a igreja vai ser arrebatada. Até o momento em que a igreja será arrebatada. Então o Espírito Santo está atuando em todo o plano da salvação, em todo o grande plano da salvação. Então temos aí o Pai, aquele que tem o plano, aquele que na sua presciência desenvolve todo o plano, o Espírito Santo de Deus, que auxilia na execução de todo esse plano, no gerenciamento, vamos dizer assim, de todo esse plano, e finalizando aqui com as pessoas da Trindade, em santificação do Espírito, por exemplo, trazendo esse aspecto que Paulo abordou aqui, a santificação do Espírito, o Senhor Jesus Cristo fala que aquele que convence, o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não temos capacidade nem condição de convencer ninguém. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Convence o homem do pecado, só quem pode convencer o homem de que é um pecador e que precisa se arrepender e se reconciliar com Deus é o Espírito Santo. Ele é o único que pode convencer o homem do pecado, ou seja, de que o homem está separado de Deus, que precisa de reconciliação, precisa arrepender-se das suas más obras, dos seus pecados, da justiça, né? Ou seja, de que que a justiça de Deus cobra dele, que a medida de Deus, a vontade de Deus, né? A expectativa de Deus em relação ao homem, que ele está abaixo disso, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, que se o homem não se arrepender das suas más obras e se não se conformar à justiça de Deus e a justificação dos seus pecados para estar adequado à justiça, ele vai participar do juízo. Será infligido sobre ele o juízo de Deus. Então, e Cristo falou, aqueles que não creem já estão condenados, já estão participando desse juízo. Então é só o Espírito Santo de Deus que realiza tal obra. Como Paulo fala aqui, em santificação do Espírito. Nós vamos ver mais para frente, nós vimos a santificação naquele momento da ação tridimensional como um aspecto dos pontos tridimensionais, passado, presente. Vimos a santificação como uma atitude nossa para a manutenção da salvação na nossa vida, para que nos mantivéssemos dentro do plano. Mas nós vamos ver nos vídeos para frente a santificação num aspecto bem mais amplo. A santificação tem um trabalhar de Deus em nós e tem um trabalhar de nós em relação às nossas atitudes. A santificação é uma cooperação. Nós somos santificados no Espírito, por exemplo. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há santificação. Nós não temos